Chegamos ao penúltimo episódio da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos no episódio 364 da nossa leitura bíblica. Você que está chegando agora, nós estamos num longo trajeto até chegarmos aqui nesse penúltimo episódio. Você tem a playlist completa, então nesse próximo ano que está entrando, você pode ler a Bíblia toda juntamente comigo e com também os nossos seguidores. Para isso, você basta acessar a nossa playlist desde o dia 1º de janeiro até esse dia final de dezembro. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Muitas coisas enfrentamos durante este ano, mas o Senhor arvorou a bandeira da vitória em nosso favor. Aqui hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 35, iremos a Apocalipse, no capítulo 21, iremos a Malaquias, no capítulo 3, e finalizando a penúltima leitura de hoje, a última leitura de hoje, o penúltimo dia da nossa leitura, nós vamos a João, no capítulo 20. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 35, nós vamos ver o rei Josias celebrando a Páscoa e também a morte desse rei Josias. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Crônicas 35. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Prepare-se por familiares em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fique no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa. Além de 3.000 bois, tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Os oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus. Deram ao sacerdote 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaias e Natanael, e os líderes dos levitas, Hassabias e Jeiel, Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros das Páscoas foram abatidos em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os sacerdotes aspergiram seu sangue e lhe foram entregues, enquanto os levitas tiraram a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas se oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e do sacerdote, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos, as porções de gordura, até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam no local prescrito por Davi e por Asaf, Remã e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois seus colegas levitas prepararam as ofertas para ele. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia durante 7 dias e celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e toda Judá e Israel que ali estavam, com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano
do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar com Arquemes durante e junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhes mensageiro dizendo: Não interfira nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas o outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para te opores a Deus. Está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície do Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles atiraram para o seu carro, colocaram-o em outro e levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com um cântico de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura do Apocalipse, no capítulo 21, onde ele vai falar sobre a Nova Jerusalém, onde João ele teve essa visão na ilha de Patmos, e aqui, no capítulo 21, ele descreve essa Nova Jerusalém. Vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, e a terra santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele vivera. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Diga-me ainda: Está feito? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, a parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome das 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais do comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava segurando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio e o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo e o nono com topázio, o décimo com portas que eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro.
como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe estarão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos agora ao profeta menor Malaquias. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, que ele vai falar sobre o dia do julgamento do Senhor e também os sacerdotes que estavam roubando a Deus. E perguntavam que roubavam ao Senhor. Vamos a essa leitura prazerosa. Diz assim, Malaquias capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata, purificará os levitas e refinará como ouro a prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados e como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e que privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos seus meus decretos e não me obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação está toda me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em João, no capítulo 20. João, no capítulo 20, vai falar sobre a ressurreição gloriosa do nosso Jesus Cristo. Também vai falar que Jesus aparecendo para Maria Madalena, Jesus aparecendo aos outros discípulos e Jesus aparecendo para Tomé. Vamos a essa leitura? João, capítulo 20. Primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocar. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os outros dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele,
Chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linho. Depois o outro discípulo, que chegava, era primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Abre parênteses. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Fecha parênteses. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei aonde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, abre parênteses, que significa mestre, fecha parênteses. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para que Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda as mãos e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não foram registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Grato pela tua companhia, o Senhor te dê um final de ano abençoado e quero dizer para você que estou muito feliz, porque você esteve comigo durante todo esse ano, acreditou nesse projeto e hoje você é um vencedor, uma vencedora. Você está fazendo parte de um projeto glorioso, não pessoal, meu, mas um projeto de vida eterna, um projeto que você trouxe e acolheu para a sua vida. Eu tenho certeza que as ricas e copiosas bênçãos do Senhor chegará sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você está buscando primeiro o reino dos céus. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, nós teremos a honra amanhã de fechar os nossos 365 dias de leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. E amanhã você poderá dizer: Eu li a Bíblia toda em um ano. Parabéns para você. Até amanhã.